Utilizamos a esclerose múltipla como exemplo de doença que, entre outras coisas, manifesta sinais e sintomas da síndrome de primeiro neurônio motor. Falamos de Guillain-Barré para exemplificar uma doença neurológica caracterizada por sinais e sintomas da síndrome de segundo neurônio motor. A doença que nós vamos falar agora, ela conjuga elementos tanto da síndrome de primeiro quanto de segundo neurônio motor. Se a gente lembrar aqui do esqueminha básico da anatomia do sistema motor voluntário, nós lembramos que tudo que está aqui, se entrar em disfunção ou lesão, vai causar síndrome piramidal ou síndrome de primeiro neurônio motor. E tudo que está aqui, se entrar em disfunção, vai causar a síndrome do segundo neurônio motor. Nessa doença, a lesão está tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, misturando elementos de síndrome do primeiro com síndrome do segundo neurônio motor. Que doença terrível é essa? É a famosa ELA, ou esclerose lateral amiotrófica, também conhecida classicamente como doença de Lou Gehrig. Lou Gehrig, gente, foi um astro do beisebol na década de 40 do século passado, que jogava no New York Yankees. Ele era um atleta excepcional, mas que morreu de forma muito precoce, rápida e terrível por causa dessa doença. A doença ficou conhecida com o nome dele. Tamanho foi o impacto que as suas consequências causaram na sociedade na época. Ele era um cara adorado. As pessoas viam esse atleta fenomenal jogando beisebol e, de uma hora para outra, ele ficou parecido com o Stephen Hawking e acabou morrendo. Um cara com importantes sequelas físicas e teve uma morte precoce. O Stephen Hawking é outro paciente famoso portador de ELA, e ele está vivo até hoje, porque hoje em dia a gente tem muito mais recursos para prolongar a vida desses pacientes. Okay? Então, o que caracteriza a esclerose lateral amiotrófica é uma mistura de lesão no primeiro e no segundo neurônio motor. Ninguém sabe a exata etiopatogênese dessa doença, mas tudo leva a crer que se trate de uma condição degenerativa. Não parece ser uma doença autoimune, não parece ser uma doença infecciosa. E não parece haver também um forte componente genético de predisposição a ela. O paciente, por algum motivo que ninguém sabe qual, evolui com degeneração das estruturas envolvidas no sistema do primeiro e do segundo neurônio motor ao mesmo tempo. O fato é que a consequência clínica principal dessa doença é a queixa de fraqueza muscular, uma fraqueza intensa, importantíssima. E fraqueza muscular é uma manifestação inerente às duas síndromes que a gente falou. Tanto de primeiro quanto de segundo neurônio, o paciente se queixa de fraqueza. Quando ele tem esclerose lateral amiotrófica, ele vai ter fraqueza associada a sinais de primeiro neurônio, sinais mais específicos, como a hiperreflexia e o sinal de Babinski, mas, ao mesmo tempo, ele vai ter sinais específicos de perda da função do segundo neurônio. Ele vai ter a atrofia muscular, também chamada de amiotrofia, e ele vai ter as miofasciculações. Então, você aprendeu quais são os sinais e sintomas de primeiro neurônio e quais são os de segundo. E você encontra um paciente que, ao mesmo tempo, tem as duas coisas. Ele tem a fraqueza muscular, ele tem hiperreflexia e Babinski. E você olha para a musculatura dele, a musculatura está atrofiada e tem o saco de minhocas ali se contraindo, fasciculando por baixo da pele. Esse aspecto clínico, ele é muito característico, e permite o imediato diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. Okay? É importante ressaltar que essa é uma doença exclusivamente motora. Okay? O paciente não tem alterações sensitivas. A gente observa alterações sensitivas na esclerose múltipla porque as placas de desmielinização acontecem em diversos locais do sistema nervoso central. E a gente observa alterações sensitivas na síndrome de Guillain-Barré porque é uma desmielinização dos nervos periféricos. Os nervos são mistos, tem componentes motores, tem componente motor e componente sensitivo, assim como o componente autonômico a gente viu também. Mas na esclerose múltipla, a degeneração das estruturas neurológicas é restrita ao sistema motor. Tá? Então, o paciente vai ter perda de estruturas do primeiro neurônio e do segundo neurônio, do sistema do primeiro neurônio e do sistema do segundo neurônio. Não há envolvimento de vias sensitivas. Então, isso é mais um dado importantíssimo que caracteriza o quadro clínico da esclerose lateral amiotrófica, e permite o pronto reconhecimento dessa doença. Assim como acontece nas demais doenças que a gente vem falando, não há um exame que confirme de forma patognomônica o diagnóstico de ELA.
né? O diagnóstico é um diagnóstico clínico. E como eu estou pintando aqui para vocês o quadro, né, ele não costuma ser difícil. No início das manifestações clínicas, o médico pode até ser confundido, né, porque a fraqueza pode aparecer primeiro num membro, pode aparecer primeiro na região da musculatura bulbar, né, pode aparecer na perna, no braço, onde quer que ela apareça, né, no início do quadro pode ser difícil reconhecer que se trata de esclerose lateral amiotrófica. Mas na medida em que a doença progride e ela não tarda a progredir, você vai observar claramente a existência de manifestações de primeiro e de segundo neurônio motor. Aquela fraqueza que o paciente estava se queixando, né, vai ser acompanhada de hiperreflexia e vai ter Babinski no membro inferior, né? Você vai olhar para o local que está fraco, vai ver que existe a amiotrofia e, muito importante, as miofasculações. Okay? Miofasculações mostram, como a gente já viu, a lesão de segundo neurônio motor. Então, esse dado, né, na conjuntura clínica do paciente, aliado à ausência de queixas sensitivas, permite fechar um diagnóstico clínico de esclerose lateral amiotrófica, não há dúvida disso. Okay? Então, o diagnóstico clínico, através do reconhecimento desse quadro clássico. O tratamento é essencialmente de suporte. A gente vai tratar as complicações evolutivas da doença. O paciente vai ficar acamado, vai ter disfagia, vai desnutrir, vai fazer úlcera de pressão, infecções como pneumonia, infecção de pele, infecção urinária e vai morrer. Okay? Felizmente, esclerose lateral amiotrófica é uma doença incurável e progressiva. A maioria dos doentes acaba morrendo mais cedo ou mais tarde. Hoje em dia, a gente tem uma droga específica, que é o único tratamento específico aprovado para a esclerose lateral amiotrófica, né, que é uma substância chamada Riluzol ou Riluzole, um medicamento que bloqueia a liberação de glutamato dentro do sistema nervoso central. O glutamato é um mediador liberado pelas células neurológicas quando existe alguma lesão, e ele acaba acelerando a degeneração do neurônio. Então, o Riluzol, ao diminuir a liberação de glutamato no tecido nervoso central do paciente, ele consegue atrasar a evolução do dano. Então, já foi demonstrado na literatura que, na melhor das hipóteses, o Riluzol prolonga, né, a vida do paciente em alguns meses. Né? Ele atrasa em alguns meses, em geral de 5 a 6 meses, a necessidade de ventilação mecânica definitiva. Então, ele não cura a doença, ele não controla a doença. Ele apenas posterga, e de forma breve, né, aquele desfecho inevitável a que o paciente vai estar destinado, infelizmente, a chegar. Okay? A gente não sabe o que causa ela, a gente não sabe como controlar ela, e por isso a gente não sabe curar a ela até o momento.